Glórias a Deus, a paz do Senhor para todos os nossos irmãos, que Deus vos abençoe grandiosamente. É uma honra mais uma vez poder estar com todos vocês, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Graças a Deus que todas as sextas nós temos o nosso momento de ensino, a partir das 20 horas. Nós temos um encontro marcado aqui através da página do Facebook da igreja, da nossa igreja, a Igreja da Multiforme Graça de Deus. Eu peço para que os irmãos já convidem os seus amigos, os seus parentes, familiares, para que possam assistir também e conhecer um pouco mais a palavra de Deus. Nós tentamos trabalhar sempre com 30 minutos, então é um tempo bem curto para que nós não venhamos também se tornar cansativo para os irmãos, mas que todos possam aprender da palavra de Deus de uma forma simples e objetiva. Amém? Então não temos nenhum trabalho vinculado a isso na nossa igreja presencialmente, já para que os nossos irmãos aí que estão durante a semana participando dos cultos não venham estar sobrecarregados, tentando vincular a vida secular com a vida familiar, com igreja e tal. Então eu acho que é uma oportunidade muito boa para que nós possamos, na comodidade do nosso lar, dentro do nosso espacinho de tempo, dar um pouquinho mais de atenção para a palavra de Deus. E isso nós fazemos através do nosso momento de ensino, todas as sextas, aqui a partir das 20 horas. Que Deus abençoe a todos grandiosamente. Hoje nós vamos trabalhar com um tema que é a verdade por trás de Provérbios 22:6. Eu acho que boa parte dos cristãos conhece Provérbios 22:6, que está escrito assim: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Poxa, irmão, então isso não serve para mim porque eu não tenho filho, não planejo ter filho, esse verso somente para quem tem criança. Não, não é, tá? Este versículo aqui tem muito a nos ensinar. Peço para que você continue até o final deste ensino, que eu prometo que você vai aprender da palavra de Deus, independente se você tem filho ou não. Este versículo não é necessariamente apenas para quem tem filhos, tá? E nós vamos aprender isso aqui através deste ensino, amém? Então, este é o nosso tema, a verdade por trás de Provérbios 22, versículo 6. Lendo novamente: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Bom, primeiramente, quem é o autor do livro de Provérbios? Sabemos que em sua totalidade, a maior parte do livro de Provérbios, o autor é o sábio Salomão. O livro de Provérbios ele foi escrito mais ou menos entre 1015 a 975 anos antes de Cristo, mais ou menos nesse período. Salomão, que era filho de Davi, com Betseba que foi a mulher de Urias. Sabemos que Davi ele cometeu um adultério, ficando com Betseba, e cometeu ali um homicídio, colocando Urias na frente ali dos soldados, né, para a batalha, para que Urias viesse a morrer primeiro, então ele viesse a ficar com a mulher de Urias, que era Betseba. Foi deste casamento, desta relação, que surgiu o Salomão, que é o escritor deste livro, o sábio Salomão, que faz parte, inclusive, da genealogia de Jesus Cristo. O sábio Salomão faz parte da genealogia, árvore genealógica de Jesus. O Salomão está lá, tá? E este livro, como eu disse, foi escrito entre 1015, mais ou menos, a 975 anos antes de Cristo, antes de Jesus vir a nascer. Alguns acreditam que foi escrito durante a meia-idade de Salomão. Crê-se que o livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, foi escrito no período de mocidade do sábio, e o livro de Provérbios foi escrito durante a sua meia-idade, e o livro de Eclesiastes foi escrito quando ele já era mais velho. Por isso ele escreve, né, falando que há tempo para todas as coisas, que tudo é vaidade, enfim. Isso é uma questão que não se pode afirmar com grande veemência, porque não tem como provar isso de modo fixo ali, como se fosse uma verdade absoluta. Não tem como provar.
são apenas, digamos assim, teorias de que Salomão provavelmente tenha escrito esses livros dentro deste período de sua idade, mas não tem como provar. Mas crê-se que talvez o livro de Provérbios tenha sido escrito durante o período de sua meia-idade. Isso eu acho que é um pouco sobre o autor, para que nós possamos compreender quem é que escreveu o livro, tá? Agora vamos partir para o contexto. O contexto dos versículos de Provérbios, eles são um pouco complicados, porque nem todos os versos ele tem um contexto propriamente dito para que ele possa se apoiar para fidelizar a interpretação, né, toda a hermenêutica do verso ou daquilo que está sendo lido. Tá? Então nem todos os versos dentro de Provérbios ele tem ali um contexto de apoio para que possa nos ajudar a interpretar de modo correto e fielmente. O contexto deste versículo aqui, ele é um tanto dessa natureza. Por quê? Porque se nós lermos lá desde o verso de número 1, do capítulo 22 de Provérbios, nós vamos perceber que do verso de número 1 até mais ou menos o verso de número 4, Salomão ele traz a questão de uma vida justa e reta diante de Deus, vinculado às consequências. E ele sempre traz como consequência alguma coisa em relação à riqueza. Aí no verso de número 5, que ele traz já uma, digamos assim, uma outra sabedoria que não se vincula mais com os versos de número 1, de número 2, de número 3 e de número 4. Tá? Então o verso de número 5 ele já passa a ser um verso que começa a se isolar dos 4 versos anteriores. O que está escrito no verso de número 5? Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe dele. Ou seja, sabe, Salomão está querendo dizer, quem é reto, quem é justo, está longe do laço e dos espinhos. Mas quem não for, os espinhos e os laços vai estar no caminho dele para que ele venha cair no laço e venha se machucar com os espinhos. É isso que ele está dizendo. Aí ele cai para o verso de número 6, que também traz ali uma, digamos assim, ele praticamente quase que isola o versículo, de modo com que o contexto em si não exista para ele, que é o verso do nosso tema. Educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Olha só, parece que não tem um elo entre os versos. Se você ler o verso de número 7, então, aí que não tem mesmo mais elo algum. Porque no verso de número 7 diz o quê? O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Então note que não existe um contexto fiel para o verso de número 6. Tá? O verso de número 5, ele traz ali, digamos assim, ele faz de certa forma algum tipo de ligação, só que é necessário toda uma exegética para que nós possamos trazer de fato um vínculo entre o verso de número 6 e o verso de número 5. Tá? Então, de um modo natural, ele não se vincula. Ok? Então, o contexto do verso de número 6 de Provérbios capítulo 22, ele não é um contexto textual, mas ele é um contexto, ele precisa de um contexto panorâmico. Ou seja, este versículo, para que eu possa ter um conteúdo para expressar tudo aquilo que o verso ele está querendo trazer, o sábio Salomão queria trazer com este verso, ou Deus quer trazer com este versículo para as nossas vidas, é necessário que eu utilize de um contexto não textual, mas de um contexto panorâmico. Ou seja, eu preciso de uma forma temática procurar auxílio de todos os demais passagens da Bíblia Sagrada e, logicamente, nunca jamais fazendo uma interpretação de particular ali, de uma teoria particular, de um contexto próprio, em hipótese alguma, mas sim sempre deixando com que a Bíblia interprete a própria Bíblia. Tá ok? Então, sobre o contexto do verso de número 6, ele não é um contexto textual. Tanto é que quando as pessoas leem o verso de número 6, e nós sabemos que é lido muito nas igrejas quando se apresenta uma criança,
Você sabe que os pastores, né, aqueles que apresentam, os obreiros, eles não leem os versos anteriores nem posteriores ao verso de número 6. Por quê? Porque de fato não existe o contexto textual para o verso de número 6. O contexto é panorâmico. Eu preciso, de forma temática, trazer como auxílio outros versos da Bíblia Sagrada para que eu possa ter um conteúdo para o verso de número 6. Lembrando, sempre deixando e fazendo com que a Bíblia interprete a si mesma, nunca trazendo uma interpretação própria, ok? O contexto do verso, da passagem ali de Provérbios, não tem nada a ver com o costume que era utilizado dentro do judaísmo, por exemplo, tá? Em hipótese alguma. Nem mesmo com o costume que nós utilizamos. É apenas um verso, apenas entre aspas, né, não menosprezando, que traz como uma instrução para que os pais venham a vincular o seu filho nos caminhos de Deus, inseri-lo nos caminhos do Senhor. Pelo menos essa é a interpretação que nós temos de até então. Mas vamos para o costume. Era costume, nos tempos bíblicos, apresentar uma criança no templo. Tá? A Igreja Católica, nós sabemos que ela tem por costume batizar o recém-nascido ali, a criança, né? Batizar ali jogando água sobre a criança e tal. É toda uma cerimônia, um ritual cerimonialístico que é realizado ali de modo que esteja apresentando a criança diante de Deus. Tá? Então esse é o costume da Igreja Católica. O costume da Igreja Evangélica é diferente. Não se batiza, não se joga água sobre a criança, batizando a criança, mas apresenta a criança diante dos irmãos ali no templo, que é trazendo ali toda a família à frente. Nós conhecemos isso, cada igreja tem um costume diferente, mas orando pelos pais, pela criança, trazendo alguma instrução ali diante da igreja para os pais, tira-se fotos e tal. Então é um costume da nossa época, do nosso tempo. O costume do judaico, ele era um pouco mais diferente em relação a isso, tá? No costume judaico, nós podemos até ver lá em Lucas capítulo 2, verso de número 22 até o verso de número 24, de quando Jesus ele foi apresentado no templo. O que está escrito lá? Ó, e cumprindo-se os dias da purificação dela, da mãe de Jesus, segundo a lei de Moisés, o levaram, quem? Jesus, a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, porque só em Jerusalém tinha o templo, tá? Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. Então levou o menino para apresentar ao Senhor, porque na lei dizia que todo macho deveria ser consagrado ao Senhor. Nós levamos também as nossas filhas, as meninas, né? Que não é, obviamente, né? Não, aqui o texto diz todo macho. Nós levamos também as nossas filhas para serem apresentadas, mas é o nosso costume, tá bom? O costume judaico era diferente. Vamos ver no verso posterior para você entender como era diferente. E para darem a oferta segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolinhas, de pássaros, né? Ou 2 pombinhos. Então era costume, tinha que entregar 2 pássaros ali como oferta. Ninguém leva pássaro para a igreja para entregar para o obreiro ali. Por quê? Porque nós não seguimos o costume judaico. Nós temos o nosso costume, na nossa época, diferente e ok. Não há pecado nisso. Não há pecado no nosso costume, tá ok? Os costumes que nós temos, diferente do costume judaico, não existe pecado. É apenas uma cerimônia que nós realizamos. Amém? Então, este costume, durante o realizar dessa cerimônia, nas nossas igrejas, nós utilizamos este verso, Provérbios capítulo 22 e o versículo de número 6. Mas o que de fato Salomão queria ensinar com este versículo? O que Salomão tinha em mente? O que Salomão pensou para que trouxesse este versículo aqui? Na verdade, vários dos provérbios que existem no livro de Provérbios ali, são provérbios que já existiam na época de Salomão. Tá? Então, Salomão ele conhecia muitos desses provérbios. Isso não quer dizer que eles não sejam inspirados por Deus, tá ok? Porque não sabemos de qual fonte esses provérbios vieram. Talvez de os profetas da época, homens de Deus e tal. Isso não vem ao caso.
Mas Salomão ele teve um propósito com isso quando ele citou este verso. Agora, o que Salomão quis dizer com isso? Para isso nós temos que partir para 3 tipos de interpretações diferentes deste versículo aqui. 3 tipos de interpretações existentes, tá ok? E nós vamos aprender através disso a interpretação pelo qual nós devemos levar em consideração aquilo que se diz respeito ao versículo, é a palavra de Deus. Provérbios 22:6. Vamos ver o primeiro tipo de interpretação aqui. Bom, eu vou ler novamente o versículo que diz: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. A criança ensinada nos caminhos de Deus, segundo a interpretação que muitos de nós temos hoje, essa seria a primeira interpretação. A criança, quando ensinada nos caminhos de Deus, mesmo depois que ela vir a estar mais velha, ela não se desviará dos caminhos de Deus. Ou seja, nessa primeira interpretação seria assim: eu ensino o meu filho os caminhos de Deus, e quando ele vir a se tornar mais velho, crescido, por eu ter ensinado ele nos caminhos de Deus, ele não vai se desviar dos caminhos do Senhor. É uma interpretação muito bonita, muito bela, por sinal. Salomão, será que quando ele escreveu este verso, nos tempos de Salomão existia isso? Ensinava-se a criança nos caminhos e depois de velha a criança permanecia nos caminhos de Deus? Será que Salomão via isso na sua época? Ou será que ele viu isso na história de Israel? Se nós afirmássemos que sim, infelizmente estaríamos mentindo. Por quê? Israel, a história de Israel, ela é regrada por altos e baixos. E as crianças que cresciam aprendendo dos caminhos de Deus, porque era lei, tinha que ensinar o menino sobre a lei, sobre as diretrizes em relação àquilo que foi escrito, foi dado por Deus através de Moisés. Era lei, tinha que ser obedecido. Então, eles tinham que ensinar as crianças, e eles de fato ensinavam as crianças. Mas, quando as crianças se tornavam mais velhas, em muitos casos dentro da história de Israel, eles se desviaram dos caminhos de Deus. O livro de Juízes é uma prova disso. Quem conhece o livro de Juízes, se você não conhece, eu te convido a ler, você vai perceber que Israel sempre caiu no buraco, mesmo conhecendo a palavra de Deus, decidindo se desviar dos caminhos do Senhor. Mas eles não foram ensinados quando criança, foram porque a lei dizia, tem que ser ensinado. E quando se tornaram velhos, mais crescidos, tá? Adultos, decidiram se desviar dos caminhos de Deus, se voltaram a ídolos, a idolatrias, enfim, se esbanjaram no pecado. Então, esta interpretação, ela passa a não ter tanta coerência assim a partir do momento que nós olhamos para a história de Israel. Ah, mas Israel, quando se levantava um juiz, eles se voltavam a Deus, sim, mas morria o juiz, eles voltavam de novo no pecado. O livro de Juízes inteiro, ele é sempre, nós percebemos esse tipo de comportamento do povo. Então, esta interpretação em que se eu ensinar o meu filho que os caminhos de Deus, ele vai permanecer nos caminhos de Deus mesmo depois de velho, ela começa a não ter tanta firmeza assim, começa a se desestruturar diante de uma passagem tão simples como o livro de Juízes, por exemplo. Poderia citar outras e levaria mais tempo, tá? Agora vamos olhar para os dias de hoje. É diferente? Hipótese alguma. Nós conhecemos pessoas que instruíram seus filhos desde menino nos caminhos do Senhor, e infelizmente eles decidiram não seguir a vontade de Deus, e muitos infelizmente morreram sem Cristo. Eu conheço e provavelmente você conhece. Onde é que está a interpretação deste verso, se nós interpretarmos ele dessa maneira? Ah, irmão, mas cada um decide a vida que quer viver, e Deus não obriga ninguém a viver nos seus caminhos. Ok, essa mesma expressão já começa a desestruturar essa primeira interpretação que nós temos deste versículo, tá? Então, se nós levarmos em consideração a lógica em relação à vida de Israel, propriamente dito, e os dias de hoje que nós conhecemos,
essa interpretação passa a não ter tanta firmeza assim. Então, ensinar a criança no caminho que deve andar, e quando ela for velha não vai se desviar do caminho, passa a não ter tanta estrutura assim, essa interpretação. Tá ok? Estamos aqui com passagens bíblicas, versos bíblicos, conotações bíblicas, tá ok? Então, nós não temos aqui nenhuma interpretação particular, tá? Vamos partir para a segunda interpretação, já que a primeira nós não encontramos tanta base, tanto alicerce assim. A segunda interpretação, ela passa a ser um tanto, digamos assim, profunda e ao mesmo tempo complexa. Então, vou tentar trazer de um modo mais simples para os irmãos. Se nós pegarmos o livro, aliás, o livro de Provérbios propriamente dito, e nós tentarmos interpretar ele de acordo com o hebraico, já que ele foi escrito em hebraico, amados, há uma dificuldade muito grande. Porque o Salomão, por exemplo, ele utiliza de tantas frases de modo desconexo em relação aos versos posteriores e anteriores, e ele traz tanta comparação, traz figuras. Então ele é escrito de uma maneira tão, digamos assim, poética, a ponto de a interpretação dentro do hebraico ser muito dificultosa. É muito difícil interpretar por este caminho o livro de Provérbios, né, os Provérbios de Salomão. É complicado, não é fácil. Mas muitos dos seus versos, do livro em si, sim, dá para ser interpretado, mas é bem cansativo e exaustivo, tá? O verso de número 6 não é diferente. Então, se nós trouxéssemos aqui uma interpretação dentro do hebraico, tintim por tintim, a gente tem que fazer um outro estudo só sobre isso. Ia ser bem cansativo e eu acho que, infelizmente, muitas, se não a maioria das pessoas, acaba não interessando por esse conteúdo. Bom, mas vamos ler mais ou menos o texto, este verso em hebraico, trazido para o português, como ele seria, tá? Então, na sua Bíblia, em algumas traduções, tá assim, como eu já li de antemão. Educa a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Em hebraico estaria mais ou menos assim: instrui ao menino segundo o seu caminho, nem mesmo quando envelhecer se desviará dele. Dentro da conotação hebraica, quando diz instrui ao menino segundo o seu caminho, está querendo dizer instrua o menino segundo o seu próprio caminho. O caminho de quem? O caminho do menino ou do jovem. Então, quando o menino for mais velho, não se desviará desse caminho. Eu vou trazer de um modo um pouco mais simples. Nessa segunda interpretação, de acordo com o hebraico, este versículo ele seria irônico. Repito, nessa interpretação, ele seria um versículo irônico. O sábio Salomão estaria utilizando de uma ironia para poder trazer um ensinamento. O que ele estaria querendo dizer aqui, mais ou menos? Deixa o seu filho fazer o que ele quer. Vai ensinando ele a fazer isso daí que ele está fazendo. Quando ele for mais velho, ele vai continuar fazendo a mesma coisa. É isso, dentro dessa interpretação, que o sábio Salomão estaria querendo dizer. Por exemplo, supondo que meu filho está comendo muito doce e não come comida saudável. Um exemplo, tá? Aí alguém vem e fala para mim, e eu dou doce pro meu filho, né? Aí vem alguém e fala para mim, Cláudio, tá vendo? Você tá dando tanto doce para ele, vai ensinando ele a fazer isso aí, a comer tanto doce. Você vai ver, quando ele for mais velho, ele não vai querer comer comida saudável não, vai continuar comendo tranqueira. Seria essa a interpretação dentro dessas questões aqui que nós estamos abordando. Ok? Então esse seria o segundo tipo de interpretação. O verso ele seria irônico. Se nós pegarmos o texto em hebraico, interpretando palavra por palavra, traduzindo ela, nós chegaríamos a este ponto. Porém, eu te digo, isso não é uma verdade absoluta, tá ok? Então esse é um segundo tipo de interpretação, tá? Pode ser que tenha uma outra interpretação. E qual seria? A terceira interpretação que nós vamos trazer para este versículo. Esta terceira interpretação, ela tem uma grande e forte coerência. Por quê? Porque dentro da disposição
do texto hebraico, até mesmo do texto em português, nós encontramos aqui digamos assim, um abismo, um espaço vago. Por quê? Porque o texto diz o quê? Nós estamos já na terceira interpretação, ok? Educa a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Quando diz educa a criança no caminho que deve andar, está dizendo o quê? Sobre a criança, obviamente. Educa ela no caminho que ela deve andar. E quando envelhecer, quando a criança se tornar adulta, não se desviará dele. Nessa terceira interpretação, esse não se desviará dele não está falando da criança se desviar do caminho, mas está falando do caminho se desviar da criança. Ou seja, educa o seu filho no caminho, dentro dos padrões de Deus, vamos dizer assim, educa o seu filho no caminho de Deus, e quando ele for mais velho, o caminho de Deus não vai se desviar do seu filho. Ou seja, ele pode até deixar de viver uma vida com Deus e decidir viver no mundo. Você ensinou ele quando ele era criança. Quando ele for mais velho, este mesmo caminho ainda vai estar ali dentro da sua mente, do seu coração, sempre batendo e martelando. Ou seja, se ele viveu uma vida ali nos caminhos de Deus e quando se tornou adulto, ali decidiu ir para o vício, né, enfim, ele ainda lá, quando ele estiver na lama, ali na podridão do pecado, esta mesma palavra de Deus vai estar sempre na sua mente e no seu coração, dizendo, volta, você está errado, não foi assim que você aprendeu, Jesus Cristo é a vida, é Ele que salva, existe vida eterna, você vai para o inferno, enfim, isso vai ficar martelando a cabeça dele. Essa é a terceira interpretação que nós estamos trazendo aqui. Então, educa a criança no caminho que ela deve andar. E quando ela for velha, mais velha, o caminho não vai se desviar da criança, mas vai sempre continuar na mente e no coração dela, ainda que ela decida, não quero mesmo, e acabe, né, ele já sendo adulto, né, acabe indo para o inferno. Até o último momento, a palavra de Deus vai estar dizendo e batendo no coração e na mente dela, dizendo, volta. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem esse poder, amados. A palavra de Deus, ela tem esse poder. Todos que conheceram a palavra de Deus nunca mais será a mesma pessoa. Mas eu conheço pessoas que conheceram a palavra de Deus, foi para o mundo e ficou pior, sim. Mas ela não é a mesma pessoa, porque antes ela era uma pessoa que não conhecia, agora ela é uma pessoa que conhece. E essa palavra não sai do coração dela. Ela pode se esquecer em dado momento, não ligar, não valorizar, jogar na lata do lixo. Mas ela vai sempre continuar ali na sua mente, no seu coração, sempre cutucando ela, dizendo, esse não é o caminho certo. Essa não é a vida que Deus quer para você. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem esse poder. Por mais que ela se volte ao pecado, se torne alguém possessa, né, por espíritos imundos, em dado momento essa palavra vai sempre dar um cutucão e falar, volta. Porque a palavra de Deus, ela tem esse poder. E o próprio Deus diz, ela não retorna para mim vazia, sem antes fazer aquilo que me apraz. E quando chegar no dia do juízo final, aquela pessoa estando diante de Deus, vai ser mostrado a ela, olha, a palavra de Deus que você aprendeu lá quando criança, ela continuou cutucando você até o último dia da sua vida, até o seu último suspiro. Ela continuou te cutucando, sempre falando para você, volta, esse não é o caminho, essa não é uma vida que Deus quer para você, se converta, viva uma vida comigo em santidade. Vai ser mostrado isso daí, tá? Porque a palavra de Deus, ela tem esse poder. Amém? Então nós temos aqui 3 interpretações. A primeira interpretação nós não encontramos tanto nexo assim, tá ok? A segunda interpretação está dentro do hebraico, mas ela ainda é muito maleável. A terceira interpretação, ela tem um pouco mais de estrutura. E de fato é uma verdade. Como eu disse e repito, a palavra de Deus, quando entra no coração do homem, ainda que o homem jogue ela na lata do lixo, ainda existe alguma coisa dentro dele que ainda vai acompanhar para a vida toda dele sempre
procurando fazer com que ele volte para os caminhos de Deus, que ele vá para os caminhos de Deus. Concluindo este ensino, como eu disse, né, não é especificamente para quem tem filhos, o nosso ensino, tá? Toda a palavra de Deus, amado, ela nunca deixará de fazer parte das nossas vidas. Ela ficará para sempre em nossas vidas. A Bíblia diz, a própria Bíblia diz, né, o Senhor ele diz em sua palavra, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra ela não há de passar, ela vai existir eternamente. Então, tudo isso que nós estamos aprendendo aqui nos dias de sexta, que nós aprendemos ali no nosso templo da Multiforme, ou que você aprende na sua igreja, enfim, toda a palavra de Deus que você aprende lendo, tudo isso vai te acompanhar até a eternidade. Você pensa que as pessoas que forem, que não quiserem nada com Deus e forem para o inferno, ela vai chegar lá no inferno sem saber o que está acontecendo? Não. Elas conheceram a verdade, conheceram a palavra de Deus. E ainda ali, a palavra de Deus ainda, ela vai estar na mente da pessoa. A pessoa vai saber o porquê que ela está ali. Inclusive, o juízo do trono branco é para isso. Que a gente já está entrando em outro ensino, tá? Então não vamos prolongar aqui, tá? Mas precisamos da palavra de Deus, amados. Então, para finalizar, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de estudar a Bíblia. Ah, irmão, eu tenho dificuldade para leitura e minha vista não ajuda. Tem Bíblia em áudio na internet. Então, não deixe de se alimentar da palavra de Deus, não deixe de estudar, não deixe de procurar o conhecimento. O próprio sábio Salomão disse que é melhor que o ouro, a sabedoria, o conhecimento. Tá? Então não deixe de procurar o conhecimento da palavra de Deus, porque é isso que te concede vida e que te leva para a vida eterna. Tá? Não tem como alcançar a vida eterna sem a palavra de Deus. E até também para que você não seja enganado pelas falsas doutrinas, os falsos pregadores, falsos profetas, as falsas ideologias eclesiásticas que tem por aí, tá bom? Falsos milagreiros, tem muita coisa por aí. Aprenda a palavra de Deus, viva uma vida piamente voltada aos caminhos do Senhor e com certeza Deus ele vai batalhando a nossa causa e nos auxiliando a cada dia mais. Que Deus abençoe a todos grandemente. Senhor Jesus, obrigado por tudo, abençoe os teus servos, a família de cada um, a cada lar, a cada casa, livre de todo mal, de toda a obra do adversário. Senhor, faz, ó Deus, o teu milagre. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine em cada coração, que todos possam dizer dentro de si, amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.